civilizações do espaço observando o planeta Terra. Sétimo contato de Antônio Carlos Ferreira com os ETs. No relatório de 18 de outubro informamos a descoberta de um ciclo de 18 meses entre a ida e o retorno dos seres e a sua possível permanência entre nós por um período de 6 meses, de junho a dezembro. Previmos, com base em ocorrências anteriores, que até dezembro de 1984 poderia haver ainda mais um ou dois contatos e que depois disso só voltariam a acontecer a partir de junho de 86. Embora na expectativa do fato, foi com surpresa que na segunda-feira, 5 de novembro, recebemos um recado de Antônio Carlos comunicando que novo sequestro havia ocorrido naquela noite, que ele estaria em casa, pois faltara ao serviço por não sentir-se bem, estando um pouco atordoado. Não fui procurá-lo durante o dia para que ficasse em repouso, mas por volta das 20 horas mandei buscá-lo, dele ouvindo o seguinte: na noite do dia 4, por volta das 22h30, o moço acordou sentindo muito calor e forte vontade de sair para o quintal. Assim que saiu, foi envolvido por uma luz vermelha que o puxou mais uma vez para o interior de uma pequena nave, que em poucos segundos já se encontrava no bolso de outra bem maior. De acordo com suas vagas informações, repetiu-se mais uma vez a mesma rotina do sequestro anterior. A mesma viagem para o mesmo local desconhecido, sem qualquer noção de onde poderia estar. Quanto ao regresso, só se recorda de ter acordado atrás de casa e envolto em um cobertor. Esse cobertor foi levado por Jandira, sua esposa, que não conseguiu acordá-lo. Resolveu cobri-lo e deixar que dormisse ali mesmo. Ao examiná-lo, pude notar em seu braço esquerdo e já costumeira marca de picada de agulha na veia. Outro fato curioso foi que as marcas deixadas em seu peito e braço esquerdo estavam muito mais salientes que antes do sequestro. De resto, o aspecto físico tinha aparência normal, como se nada houvesse ocorrido. Com Antônio ainda presente, comuniquei-me com o Dr. Walter Rubio e concluímos que mais uma regressão de memória deveria ser feita. Em atendimento com o parapsicólogo Álvaro Fernandes, acertamos que a mesma seria no próximo dia 18. E assim, mais uma vez, o Dr. Burger viajou para Mirassol, de volta à Lua. Nessa regressão, Antônio Carlos confirma tudo o que havia narrado conscientemente, tanto a forma do sequestro como a viagem e a paisagem descritas em nada diferem da viagem anterior. Portanto, não entraremos em detalhes para não ficarmos repetindo o mesmo que ocorreu na regressão passada. Contudo, desta vez a ordem da sequência foi alterada, pois o primeiro local onde desceu era desconhecido para ele. Era bastante frio, com buracos redondos e montanhas brancas e pontudas. Viu uma luz clara, mas não disse onde. Foi levado para um setor onde, segundo ele, havia uma luz vermelha a uns 20 metros de altura. Notou também algo semelhante a uma parede escura, onde percebeu uma espécie de porta de entrada. Dentro havia muitas camas, quase iguais às nossas, revestidas por um tecido branco, e eram duras e frias. Em uma das paredes observou muitos cinturões dependurados. De volta à nave, foi levado para uma região muito escura, que também não vira antes, de onde observou além do horizonte uma grande bola azul. Mais uma vez foi reconduzida a nave e levado para outro sítio, lugar onde já conhecido da viagem anterior, onde havia uma série de casinhas tipo forno. Além da rotina já mencionada na regressão no dia 30 de junho, Antônio forneceu uma série de novas informações que serão
omitidas desse relatório para que em futuras regressões sejam melhor esclarecidas. Informar ainda que todos os seres, com exceção dos peludos, têm a pele ou corpo gelado. Seria corpo ou traje que usam cuja parte externa ficaria gelada devido ao frio exterior? Pergunta. Saindo da casinha, foi levado para o interior de uma grande nave circular, 40 metros de diâmetro, que ao que tudo indica seria uma nave laboratório, pois em diversos compartimentos fizeram com ele grande número de testes através dos mais variados aparelhos. Num dos compartimentos permaneceu durante aproximadamente uns 20 minutos em uma espécie de box iluminado por uma luz vermelha. Chegou a suar frio. Em outro colocaram-lhe aparelhos no braço, no pescoço, injetando antes de um líquido branco em seu braço. Numa terceira sala foi colocado em sua cabeça um aparelho cheio de fios que emitia um ruído fino e penetrante. Conduzido ainda para uma quarta sala, colocaram em um grande aparelho de cor azul, semelhante a um guarda-roupa. Quando ligaram o aparelho, segundo Antônio descreveu, saíram faíscas das pontas dos seus dedos. Ao que parece, o equipamento gerava correntes de alta frequência. Finalmente foi levado para um quinto compartimento, onde tomou o também conhecido líquido amarelo com sabor de laranja. Nesse local recebeu a visita de um ser tipo louro e alto, que perguntou-lhe telepaticamente se estava bem. A seguir surgiu outro ser, também louro, que Antônio observou tratar-se de uma mulher. Trajava um macacão azul com listas pretas nos punhos, gola e tornozelos, e na cintura um cinturão preto, de onde pendia uma espécie de arma semelhante que usaram contra ele na noite de 31 de dezembro de 1982, queimando-lhe a camisa. Terminada a visita, Antônio foi conduzido novamente para a nave original e trazido de volta, não se recordando de que forma foi deixado novamente no quintal de sua casa. Considerações a respeito do caso. Analisando este último sequestro, observamos que em dado momento de regressão, Antônio Carlos, respondendo a uma de nossas perguntas, informou que o tempo decorrido entre o momento do sequestro até a sua chegada naquele local para ele desconhecido foi de aproximadamente 20 minutos. Se este lugar foi realmente o nosso satélite, e se a estimativa do tempo decorrido for correta, a nave que o transportou desenvolveu a incrível velocidade de 320 km por segundo. Outro fato interessante foi o de que, desta vez, fizeram um verdadeiro check-up em Antônio, fazendo passar por uma série de aparelhos ao longo dos diversos compartimentos de uma nave circular com aproximadamente 1.500 metros quadrados de área, que teria a função de laboratório espacial. Convém salientar ainda que nos dois últimos sequestros, os seres utilizaram de uma luz verde ao transportar Antônio para dentro da nave. Contudo, esta vez, ao invés de uma luz verde, foi uma luz vermelha com a mesma função específica, ou seja, servir como meio de transporte. Estaria essa variação de frequência relacionada com as condições físicas, biológicas ou psíquicas do indivíduo? Pergunta. Ou seria essas variações de cores consequências da ação de uma gravidade artificial criada pelos seres e que funciona atraindo tudo que se encontra dentro do seu raio de ação, condizendo assim com a teoria do campo G de Hilbert. Podemos informar ainda que, quando fizemos o relacionamento das posições da Lua com as datas do sequestro, notamos que quase todas ocorreram com as posições do nosso satélite relativamente próximo ao plenilúnio. Se considerarmos hipoteticamente a exemplo de 82, nesse ano, poderá haver ainda um terceiro contato. É razoável supor apenas como hipótese que o mesmo poderá ocorrer entre 5 e 12 de dezembro, época em que a Lua percorrerá as mesmas posições dos contatos anteriores. Contudo, informamos que isso não parte de uma simples conjectura, podendo tudo não passar de mera coincidência de datas ou de um tiro dado no escuro. Mirassol, 28 de novembro de 1984, Ney Matiel Pires. Aparição de uma pequena bola luminosa. O senhor José Pereira, funcionário público municipal, residente à rua Miguel Cione, número 2831, no bairro de São Bernardo, em Mirassol, informou-nos a respeito de um fenômeno ocorrido com ele e sua esposa na terça-feira, 27 de novembro de 1984. Disse ele que por volta das 20h30 assistiam televisão deitados em um tapete, pois fazia muito calor. A casa estava aberta
e as luzes apagadas quando teve sua atuação despertada por um objeto esférico e luminoso de uma cor amarelo azulada e com 6 centímetros de diâmetro que se movimentava pela cozinha. Em dado momento, o objeto encaminhou-se para a porta que separa a cozinha da sala onde estavam e cresceu mais um pouco, aparentando uns 10 centímetros. Nesse momento, sua esposa observou também a luz e gritou assustada. A luz imediatamente voltou para a cozinha, encaminhou-se para a porta e desapareceu. O senhor José tentou segui-la, mas sua esposa estava com muito medo e não quis ficar só. Mirassol, 1º de dezembro de 1984. O caso da Escola Agrícola de Mirassol. Na noite de 10 de dezembro de 1984, o objeto voador não identificado perambulou sobre Mirassol, sendo observado na zona sul do município, bem próximo dos limites da Fazenda Campo, onde em 1980 já ocorreu a descida de um outro objeto voador. De perto, o fenômeno foi observado pelo jovem Heitor Sampaio Silva, de 22 anos de idade, matriculado no curso de agropecuária da Escola Estadual de 2º Grau Agrícola de Mirassol. Esse moço, como muitos outros, por morar em cidades distantes, reside na própria escola que lhe fornece refeições e alojamento. Terminando o ano letivo, iniciou-se na escola a reforma do prédio. Quando esta atingiu os alojamentos, os alunos que lá se encontravam passaram a dormir em outras dependências. Na noite em questão, devido ao calor e ao cheiro de tinta, Heitor e mais um colega resolveram dormir fora do prédio, pois embora o céu estivesse nublado, não havia perspectiva de alguma chuva para a noite. Por volta das 9 horas, o jovem acordou com a cidade às escuras e no céu bem à sua frente observou um objeto extremamente luminoso de um amarelo cor de fogo, circundado por uma luz azulada. No centro do mesmo percebia-se várias luzes de cores azul e vermelho, notando ainda que o objeto parecia girar rapidamente, emitindo forte luminosidade. A seguir notou que o OVNI subia verticalmente a certa altura, em ângulo reto, passou para o voo horizontal, rumo sudeste, em direção à cidade de Jaci, diminuindo de tamanho até perder-se de vista. Assim que o aparelho se afastou, as luzes da cidade voltaram a acender-se. Seu colega, que também dormia bem próximo, não recordou e nada pôde observar. Heitor disse ter tido vontade de acordá-lo, mas não conseguiu. Considerações a respeito do caso. À primeira vista, o caso da escola agrícola aparenta ser apenas mais um fato rotineiro. Contudo, se atentarmos para certos detalhes que veremos a seguir, surge a suspeita de que talvez nesse caso possa ter havido algo mais do que um simples avistamento. Primeiro, o moço, ao narrar o incidente, demonstra estar muito amedrontado, quase apavorado. É razoável supor que um objeto luminoso a uma segura distância possa despertar curiosidade, mas nunca um medo que no dia seguinte ainda permaneceu. Isso em um jovem que tem coragem de dormir fora do prédio, numa escola situada fora do perímetro urbano. Segundo, as luzes da cidade nessa calma noite apagaram-se por 2 vezes, às 20h20 e às 21h. Contudo, as luzes da cidade vizinha permaneceram acesas. Terceiro, todavia, o jovem afirma que só acordou às 9h, já com a cidade às escuras. Tendo sido pela segunda vez este apagamento das luzes da cidade, só o soube posteriormente. Uma força esquisita me acordou, parece que queria que eu o visse, um engenho. Foi o comentário da testemunha. Quarto, uma vez que o observador apavorou-se com o avistamento do OVNI, o gesto lógico de deduzir-se seria o de acordar o colega dormindo ao seu lado. Entretanto, não fez. Especula-se assim sobre a necessidade de procurar-se na testemunha eventual falha de memória, amnésia lacunar, situada entre o primeiro e o segundo aparecimento, hora do apagamento das luzes do OVNI sobre a cidade. Quinto, no caso dos contatos de Antônio Carlos que os ufonautas haviam, no caso dos contatos de Antônio Carlos com os ufonautas, havíamos hipoteticamente previsto contato entre os dias 5 e 12 de dezembro. Isto de acordo com as posições da Lua. Mesmo assim, o OVNI apareceu no meio a data prevista. Será isto pura coincidência? Pergunta. Todavia, nada ocorreu com a testemunha Antônio Carlos neste período em que eu, até o momento, saiba. Caso da Escola Agrícola de Mirassol, desenho feito por Ney Matiel Pires em 12 de 12 de 84, de acordo com as informações em croquis do próprio observador. Cor: amarelo fogo. Detalhes: luz das cores vermelho e azul. Forma ovalada com ligeira saliência no meio. Brilho intenso.
Ele fez o desenho. Uma visita inesperada para Jandira. Na quinta-feira, 6 de dezembro, por volta das 9 horas, Antônio Carlos conversava com seu vizinho João Amário no portão da casa deste, a uns 70 metros da sua residência. Em dado momento, ambos observaram cruzando o céu no sentido leste-oeste, bem à sua frente, um objeto esférico. Sua cor era de um verde brilhante, deixando atrás de si uma pequena esteira de faíscas azuis. Algum tempo após a observação, Antônio despediu-se do amigo, dirigindo-se diretamente para casa. Lá chegando, notou que sua mulher dormia, deitou-se e dormiu também. No dia seguinte, ao despertar, para sua surpresa, ouviu de Jandira a seguinte história. Enquanto esperava pelo marido ausente, assistia tranquilamente a um programa de televisão. Quando, sem nenhuma causa aparente, a imagem desapareceu e o YouTube ficou completamente escuro. Quando pensava em verificar o que poderia ter havido no aparelho, notou que a porta se abria. Gritou lá que a porta se abria, tentou levantar-se, mas não conseguiu. Deparando-se então bem à sua frente com um homem alto e louro, de cabelos compridos e olhos grandes e azuis. Trajava um macacão branco, usando na cintura um largo cinto preto, onde piscava alternadamente pequenas luzes verdes e vermelhas. Portanto também um coldre com uma espécie de arma. Trazia nas mãos uma jarra e um pequeno copo, na qual despejou certa quantidade do conteúdo da jarra, oferecendo-lhe em seguida. Jandira não queria, mas bebeu o líquido, que disse amarelo e com sabor de suco de laranja. Logo após foi-lhe oferecido um pequeno comprimido de cor branca, que de acordo com suas palavras, ao ser ingerido parecia que ia apertando o corpo por dentro. Sendo isso a última coisa de que se recorda. Jandira queixou-se também ao marido que sentia certa dor nas costas, e Antônio, ao examiná-lo, notou que havia um sinal semelhante ao de uma picada de agulha. Convém ressaltar que, até a data da ocorrência, Jandira nada havia visto em relação aos extraterrestres e brincava com Antônio que gostaria de ver para crer. Mirassol, 15 de dezembro de 1984. Um estranho marque, mais um sequestro. Na noite de 10 de dezembro, por volta das 21 horas, Antônio Carlos acordou sentindo que seu braço esquerdo ardia muito e, sem atinar com a causa, dormia novamente. Somente no dia seguinte, ao lavar o rosto, que notou em seu antebraço esquerdo, na parte interna, um pouco abaixo da dobra do braço, mais uma estranha marca. Ao observá-la, notei que formava um perfeito triângulo retangular, e com o auxílio de uma régua obteve as seguintes medidas: cateto oposto 2,50 cm, cateto adjacente 6 cm, hipotenusa 6,50 cm. Convém salientar ainda que foi nesse dia que as luzes se apagaram por volta das 9 horas e com a cidade às escuras, uma luz foi observada sobre a casa de Antônio. Ocorrendo também nesse exato momento o caso da escola agrícola com o jovem Heitor Sampaio. Mais um sequestro. No dia 14 de dezembro, por volta das 23 horas, Antônio Carlos resolveu sair para dar uma olhada no tempo, pois durante o dia havia chovido muito e à noite também prometia muita chuva. Assim que saiu, sentiu-se mais uma vez envolvido pela luz vermelha e transportado para o interior de uma pequena nave. No interior do homem havia apenas 3 androides, idênticos aos 3 que o sequestraram em junho de 1979. Em poucos segundos, o objeto já se encontrava no bojo da nave-mãe, sendo o moço conduzido para um compartimento, observando que um dos seres de cor verde preparava algo que ele comparou com um vidro de soro, tanto na aparência como na cor do líquido. O senhor ordenou-lhe que se deitasse em uma espécie de cama, injetando-lhe na veia do braço esquerdo todo o conteúdo do frasco. Antônio informa ainda que, à medida que o líquido era injetado, seu corpo se esquentava muito. Além
desse incidente, o jovem de mais nada se recorda, a não ser do momento em que foi acordado por sua mulher e seu sogro. Como nessa noite chovia muito, Antônio não foi abandonado ao relento. Os seus tiveram cuidado de colocá-lo em um pequeno quartinho situado entre a sua casa e a do sogro. A única segurança da porta é um pedaço de arame cujo extremo, quando retorcido por fora, mantinha a porta fechada. Após ter acomodado Antônio em uma cadeira que lá se encontrava, os seus tiveram cuidado de, ao fechar a porta, torcer as pontas do arame pelo lado de fora. Coube ao sogro a tarefa de distorcer o arame e abrir a porta. Seu sogro informou também que na madrugada havia um barulho na porta do quartinho, mas sem se preocupar com a causa, dormiu novamente. Considerações a respeito do caso. No relatório de 18 de 10 de 84, informamos a descoberta de um ciclo periódico de 18 meses entre as datas dos sequestros e as que frequência entre as datas do sequestro que a frequência das datas ocorreu de junho a dezembro entre os solstícios de inverno e verão. Verificamos também que as datas dos contatos ocorriam sempre próximos do plenilúnio e que dos 7 contatos, 5 ocorreram no quadrante cheia para quarto minguante. Com base nessas evidências, previmos hipoteticamente que, se nesse caso ainda houvesse alguma ocorrência, seria entre os dias 5 e 12 de dezembro. Como se tratasse apenas de uma hipótese, consideramos como extremos as datas das ocorrências anteriores: 10 de 9 de 79 no quadrante cheia minguante e 4 de 11 de 84 no quadrante crescente cheia. Poderíamos ter dilatado um pouco mais esse tempo, pois tínhamos entre quarto crescente e quarto minguante um ângulo de 180 graus. Contudo, dos 180 graus consideramos apenas 90, 130 entre a crescente cheia e 60 entre a crescente e minguante. Na realidade, o quarto minguante só estaria no dia 15 de dezembro, às 12h25. Poderíamos considerar as datas como sendo de 2 a 14 de dezembro. Preenchemos um ângulo de aproximadamente 160 graus, cobrindo assim ambos os quadrantes. Mesmo sem termos feito isso, das 3 ocorrências, 2 se encontravam dentro do previsto, dias 6 e 10 de dezembro, e a terceira com apenas 2 dias além do estipulado em nossa previsão, mas ainda dentro do quadrante cheio minguante. Desde que descobrimos esses relacionamentos, tudo que previmos hipoteticamente na realidade aconteceu dentro dos modos previstos. Deixamos-nos, pois, propensos a descartar a possibilidade de mera coincidência. Estamos quase convencidos de que conseguimos estabelecer um relacionamento físico e matemático nos caminhos do insólito. Mirassol, 15 de dezembro de 1984. Stop Press. Observação: exatamente ao iniciar-se 1985 um extensivo do boletim já inserido no mimeógrafo, eis que surge mais uma outra notícia de sobrevoo de Mirassol por ordem. Na noite do dia 23 de dezembro de 1974, a senhora Joana Sueli Lopes de Stephanie visitava sua mãe Lázara da Silva Lopes no conjunto habitacional Coab, onde ambas residem em Mirassol, São Paulo. Já de saída, por volta das 21h30, conversavam no portão quando observaram parado no céu um grande objeto luminoso, de cor amarela, em cuja volta se destacava círculo vermelho, como se fosse uma neblina. Amedrontada, Joana correu para sua casa, que fica a uns 300 metros, notando que o objeto também se deslocava e que, ao fazê-lo, o anel vermelho que o circundava desaparecia. Chegando em casa, chamou pelo marido Murílio de Stephanie, que ainda conseguiu observar o óbvio que se dirigia para os lados da cidade de Jaci, Mirassol, 26 de dezembro de 1984. O retrato óbvio.
observação sobre o problema ligado à regressão, manter ligado ao tema, o raciocínio da pessoa hipnotizada durante uma sessão de regressão pode às vezes tornar-se a tarefa mais delicada, especialmente tratando-se, como no caso específico da testemunha Antônio Carlos, de pessoas simples, introvertidas já na vida cotidiana, de poucas palavras e com um vocabulário restrito, por tratar-se de semi-analfabeto, frustrados os esforços feitos para conseguir uma alfabetização. Assim, para manter o diálogo fluente durante a regressão e para servir-se de perguntas diretas, às vezes de caráter sugestivo, o que deve ser evitado, no caso presente, recorre frequentemente a formular questões que deixem várias alternativas para a resposta. Entretanto, quanto à elucidação dos pormenores, às vezes de matéria especializada de cunho astronômico, hipoteticamente a Lua, no caso presente, pela experiência, hipoteticamente a Lua, no caso presente, pela excitação que se apoderou do interrogante Ney Matiel Pires pela descoberta. Astrônomo amador que deixou-se arrebatar na pergunta 131, ao indagar diretamente a Antônio se não via nenhuma bola grande azul no horizonte, que poderia ser interpretado como aspecto da Terra no céu lunar. Antônio Carlos respondeu negativamente, mas logo em seguida, após falar sobre outra parte do cenário lunar, na resposta à pergunta 168, espontaneamente mencionou: passando por buraco redondo, no céu viu uma luz grande, bem azul. Observação: as respostas números 1708 a 1742 pelas aparências versam sobre espécie de mini-telemonitores dados à autodestruição após executar determinada tarefa extraterrestre. Vou repetir. As respostas 1708 e 1742 pelas experiências versam sobre espécie de mini-telemonitores dadas à autodestruição após executar determinada tarefa extraterrestre. Já antes, em outra regressão, Antônio Carlos, nas suas respostas, havia na gruta, na fazenda de campo, mencionado coisas peludas enterradas no chão, mas na ocasião não soube explicar bem a pesquisa do que se tratava. Talvez agora, com a curiosidade avivada pelas questões levantadas pela pesquisa, tenha obtido as respostas pertinentes junto aos amigos extraterrestres. Sobre a visão geral dos contatos de Antônio Carlos, bem atrás, inserimos quadro cronológico desses acontecimentos e suas respectivas regressões. E não poderíamos deixar de registrar o admirável esforço da família pesquisadora de Ney Matiel Pires, que durante 5 longos anos gasta seu tempo e dinheiro nesta exaustiva pesquisa com filmes, gasolina, com carro para ir à cidade vizinha, telefones e despesas com correio e mimeógrafo. Consideramos, portanto, válido este dispêndio de esforço pelos seguintes motivos. Dentre a meia dúzia de casos brasileiros, entre as quais destacamos os de Antônio Vilas Boas, o Dr. Fontes, João Martins, José Inácio Álvaro, João Valério, Paulo Luciano Staque Silva. Antônio Carlos respeitou o contínuo interesse dos extraterrestres durante todo o período que vai da época em que foi gerada a criança, hoje com 5 anos terrestre, até o momento presente. É de notar como o sentimento humano é capaz de evoluir-se, como no caso em direção inesperada. Antônio, o pai terrestre da criança, demonstrou durante o ato de união forçada verdadeira repulsa pela extraterrestre, não pela tonalidade chocolate da pele descrita por ele, e muito semelhante à sua, nem pela volumosa cabeleira de cor ruiva ou orelhas pontudas, evidenciadas em longa sessão de retrato falado da mulher, mas foram os grandes olhos da extraterrestre aparentemente implantados mais literalmente na cabeça do que no ser humano, que instilaram medo e aversão à testemunha. É impressionante repetirmos ver o contraste dos extraterrestres
ao interessar-se por um indivíduo terrestre durante 5 longos anos, enquanto nenhum governo demonstra qualquer atenção, em especial sobre o caso ou sobre a ufologia em geral. De como está desassociada a política terrestre da realidade extraterrestre, quando se considerou o caminho e a dedicação que os ufólogos em geral, e Ney Matiel Pires em especial, tenta para com a pesquisa sobre os extraterrestres, fica-se estarrecido, por outro lado, quando se observa o mutismo governamental mundial em face do problema. Isso durante os últimos 30 anos. Essa dissonância e dissociação entre a realidade representada pela pesquisa dos ufólogos e o poder terrestre exercido pelos governos é fácil de explicar. Comparemos o mutismo oficial com o silêncio de um acusado que no tribunal, para não complicar-se, ainda mais prefere omitir-se. E até compreendemos esse silêncio por ser necessário aos governos, por se estes levantassem a ponta do véu da ignorância popular e deixassem entrever um pouco que fosse do problema extraterrestre, logo em seguida poderiam surgir tormentosos debates com constatações do ponto de vista governamental do mutismo. Todavia, somente por interesses materiais, esse silêncio é mantido, porque as ideias apresentadas pelos extraterrestres poderiam varrer o materialismo da sociedade de consumo. Assim fica definitivamente explicado por que os governos não hão de interessar-se no presente pelo caso Mirassol, como também não se interessaram no passado pelo oferecimento de Adamski de ser intermediário do contato entre o governo norte-americano e entidades extraterrestres. Também no caso de Bebedouro, pesquisado pelo Cisoane, não soubemos de ninguém que tenha manifestado interesse quando os extraterrestres quiseram levar a testemunha. Um soldado para mais tarde ser devolvido à Terra como seu olheiro. Houve até afamado ufólogo que achou na nossa proposta em apoiar tal projeto uma ideia fantasmagórica, a qual não seria levada a sério por nenhum governo. E realmente acreditamos que as nações mesmo desenvolvidas não podem ainda manifestar-se independentemente em relação a um intercâmbio com os extraterrestres, porquanto então teria a possibilidade de subdesenvolvidas da noite para o dia tornar-se superdesenvolvidas, o que definitivamente e não está por enquanto no cardápio das hegemonias. O ufólogo Dr. Ring, pela imprensa mundial, marcado como expert ao longo de sua atuação na ONU, no Comitê Robertstein da CIA e do Projeto Livro Azul da Força Aérea Norte-Americana, pronunciou de maneira irônica em relação ao aspecto inusitado da cor da pele de algumas raças extraterrestres. O nosso propósito a respeito de tal projeto é procurar dar hipoteticamente algumas explicações em relação a essa diferença de cor de nossa pele de alguns extraterrestres. Já no passado abordamos o tema por ocasião de ufonauta de cor diferente a terrestre, conforme fora avistado pela testemunha Tiago Machado, na ocasião em que pesquisamos esse caso. Vaticinamos que a coloração da pele desse ufonauta poderia ser causada por pigmento amarelo cutâneo sucedendo sucedâneo de nossa melanina preta, ou a presença de pigmento desta cor no sangue circulante, com a finalidade de transformar os gases sanguíneos, tal qual da fauna terrestre sucede com o oxigênio e gás carbônico, transportados pelo pigmento vermelho, a hemoglobina dos glóbulos vermelhos de nosso sangue. De outra forma, determinamos plantas como os prótons, uma vez de usar o pigmento verde, o clorofila, que serve nas plantas para a fotossíntese e trocas gasosas. Os prótons usam variações de cor deste pigmento, como o amarelo, vermelho e até mesmo preto. Desta feita, certos ufonautas poderiam possuir pigmentos de cor diferente dos terrestres no seu sangue circulante. Dependendo da cor desse pigmento, caberia o aspecto da cor da pele. Podemos ainda imaginar no ufonauta, além do pigmento de cor única, seja na pele, seja no sangue, na combinação de duas cores na pele, por exemplo, apresentaria com o amarelo e o sangue circulante, encontraremos, por exemplo, com o azul. A combinação dessas duas cores resultaria num aspecto final da pele, ou seja, numa terceira cor verde. A nossa hipótese
relaciona-se sobretudo com os estudos do zoólogo professor Bert Lisen, Munique, Alemanha, segundo ficou comprovado no sangue da aranha caranguejeira americana e dos caranguejos geneticamente evoluídos. Existe a hemocianina, pigmento incolor, mas que se torna azul quando carregado de oxigênio, tarefa que executa no transporte de oxigênio nestes animais. Todavia, é de estranhar que só os caranguejos mais desenvolvidos geneticamente servem-se desta modalidade para transporte de oxigênio. Os demais da evolução inferior, entre aspas, para transportar o oxigênio usam a hemoglobina. Assim, há semelhanças ao que acontece na maioria da fauna terrestre, até no gênero mais evoluído, no Homo sapiens. Mas os ufólogos, mesmo marcando passo, não devem desesperar nas suas esperanças, porquanto o mutismo governamental não é imutável para sempre. É só observar como o bezerro de ouro, que é a sociedade de consumo, lentamente vai se chafurdando, e com isto, muita coisa na política ufológica pode se modificar a tempo, antes que falsos mitos consigam arrastar o resto da civilização terrestre a um local suicida. E infelizmente muita gente sensata e talvez até extraterrestre procurem zelar para que isso não aconteça. Assim é só esperar mais um pouquinho e observar. Com o título NASA propõe base na Lua em 10 anos para preparar povoamento dos planetas. Citam os jornais planejamento de base norte-americana permanente em nosso satélite terrestre. Por isso ganha interesse renovada a presente exposição do caso Mirassolense, bem como o livro do autor Fred Skilling da NASA com fotos da luz compatíveis com atividades extraterrestres em nosso satélite, embora isto continue negado pela NASA. Após a realização de 5 regressões hipnóticas referentes aos episódios ufológicos vividos pela testemunha Antônio Carlos, cabe aqui alguns reparos sobre a validade desse recurso. Sabemos que o hipnólogo interfere de certa forma na livre vontade da testemunha, induzindo a contar aquilo que ela não se lembra em estado consciente. Admite que os ufonautas, pela aplicação do campo energético da natureza para nós desconhecida, bloqueiam o passageiro definitivamente a memória da testemunha com relação ao episódio ufológico. Então o hipnólogo procura arrancar do esquecimento aquilo que a testemunha traz gravado no subconsciente de sua memória e que pode talvez corresponder a fatos concretos vividos anteriormente com os ufonautas, excluindo aqui os casos de trauma inconsciente da presumida testemunha. Poderemos também aventar a hipótese de que energias cujos efeitos são de apagar a memória da testemunha, em tese, seriam também capazes de deformá-la ou de dilacerá-la, que isso afetar, modificar a própria integridade da personalidade, conforme por nós foi aventado em 2 casos: o do incidente Itaiçu, Goiás, e de Antônio Larrubia. Entretanto, a testemunha Antônio Carlos apresenta-se como tendo sofrido ultimamente 2 sequestros, 16/7/84 e 5/11/84, sendo que, a respeito do primeiro, sua memória ficou liberada somente por hipnose regressiva, enquanto que, em relação ao sequestro seguinte, ele reteve tudo em sua memória consciente. Isto leva-nos a dar credibilidade à testemunha, pois em ambos os sequestros, Antônio foi levado ao mesmo lugar, supostamente a nossa Lua. Observou o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, mas as suas ações foram diferentes nos 2 sequestros. Desta maneira, parece-nos possível concluir que, na pessoa de Antônio Carlos, é válido o processo da regressão pela hipnose, pois obtivemos relatos idênticos, seja em consciência, seja em hipnose. É verdade que, em relação ao segundo sequestro, ao lado do relato em consciência, posteriormente foram adicionadas sessão de regressão por hipnose apenas para conferir mais uma vez os 2 processos. Nesta regressão por hipnose refere ao segundo sequestro. A testemunha revelou maior riqueza de detalhes, mas isto talvez porque o pesquisador fez perguntas mais bem dirigidas e elaboradas, baseadas em relato anterior. Se voltássemos àquele dito
em boletins anteriores, hipnose e arma perigosa na mão política, dito em relação a 5 casos, estão publicados no boletim 17, 18, 19, 20, 21. Como continuação, numa parte 2, poderíamos repetir mais uma vez que a hipnose e a oncologia é condenável se aplicada inescrupulosamente. Isto porque é possível o abuso de sua utilização com ordens de efeito pós-hipnótico liberada pelo sinal. Isto em detrimento da vontade própria do paciente, até por longo prazo. O bom relacionamento dos extraterrestres com a testemunha Antônio Carlos e também com o pesquisador ufológico local, Ney Matiel Pires, poderá fazer com que alguns ufólogos entendam tal tipo de relacionamento à população da Terra em geral. Talvez queiram estender este relacionamento amigável até as organizações estatais como a ONU, NASA, CIA, KGB. Nessa linha de pensamento tentam, quem sabe, atrair os extraterrestres, oferecendo a proteção destas organizações citadas, bem como a casa e comida nas aterrissagens. Porventura, os extraterrestres tencionem fazer. Assim é cabível fazer um paralelo desta situação de falsa amizade, falsa proteção entre os terrenos e extraterrestres, como o que aconteceu com os nossos antepassados. Como sabemos outrora, para atrair as tribos selvagens, oferecer-lhes quinquilharias e depois os lançamos à escravidão. Todavia, no nosso caso, podemos considerar que o lado selvagem é constituído pela facção terrestre e os extraterrestres. Bem, conhece as nossas artimanhas. Em preparo também é mais verossímil que um pouco espaço de tempo nós terrestres venhamos a pedir proteção aos extraterrestres contra nossas próprias hordas terrestres. Entretanto, dentro de todo esse panorama do atual tabuleiro de xadrez ufológico, surgiu ultimamente notícias inusitadas soando como uma abertura terrestre para o problema terrestre. O caso de Chapecó, elo que faltava na pesquisa, segunda parte. Introdução. Jorge Adams, já falecido, tinha entre seus colaboradores o piloto dinamarquês Major Alan Petersen, que além dos contatos extraterrestres com o próprio Adams, dos outros só acreditava como verídicos aqueles cujos orfanatos apresentassem caráter adamskiano, quer dizer, evangelizante, que havia rigoroso respeito ao livre-arbítrio da testemunha. Assim negava veracidade a todos os casos de sequestro por ufonautas. Isso, embora nós, no passado também, tendo colaborado com Jorge Adams, houvéssemos achado diversos casos de rapto por ufonautas entre os 4 ou 5 dúzias de contatos extraterrestres examinados por nós no Brasil. Até agora, em 1984, na ocasião, tentamos explicar as diferenças de abordagem da testemunha pelas origens, evolução, história e meio de vida dos diversos tipos extraterrenos atualmente em visita à Terra. Entretanto, o recente caso de Chapecó apresenta as duas modalidades de contato, o adamskiano e o do sequestro de testemunha pelo mesmo ufonauta. A componente evangelizante consiste em pedir à testemunha a divulgação da mensagem terrestre de alto nível moral. Quanto ao sequestro, este talvez tivesse sido necessário em face da emergência, sem contatar a testemunha escolhida a dedo previamente, assim garantindo divulgação rápida da mensagem. Pessoas com isenção de ânimo interessadas, na verdade, mais adiante no relato de Tasca, encontrarão 2 episódios antes nunca descritos por outros testemunhos de contato com ufonautas, a não ser por Jorge Adams. O primeiro destes episódios referidos por Tasca em muito se assemelha a um vivido por Adams 30 anos antes.
onde estivera numa nave espacial junto a seus amigos extraterrestres. Outro episódio idêntico ou semelhante ao de Tasca foi descrito 20 anos antes por Adams, que por ocasião de assistir à reunião interplanetária em planeta de nosso sistema solar. Tasca, como neófito em ufologia e desconhecedor da língua inglesa, não poderia ter conhecimento das descrições dos dois episódios feitas por Adams. Aliás, enquanto o primeiro episódio faz parte do segundo livro escrito por Adams, Inside the Spaceships, do qual, por enquanto, só existe manuscrito de tradução para o português à espera do editor. O segundo episódio, até hoje, é conhecido apenas por pequeno ciclo de ufólogos, que em forma de folhas mimografadas havia sido distribuído na ocasião. Apenas alguns mais íntimos de Adams, talvez por termos citado o testemunho de Adams, assim ferindo o tendão de Aquiles dos políticos, ufos, fogos e inimigos da verdade adamskiana. Aqui cabe relembrar o capítulo anterior do caso de Tasca ao da pesquisa do caso da cidade de Mirassol, situado no norte paulista. É que após 5 anos de contatos com duas raças de extraterrestres, a testemunha local em excursão rápida, o que provavelmente constitui nosso satélite, a Lua, teve a oportunidade de lá conhecer a terceira raça extraterrestre com todos os ingredientes adamskianos, seja no aspecto louro, na indumentária ou com semelhantes ou com conselhos de ordem social e saúde. Embora a NASA, talvez por imposição política, tenha negado testemunhar a atividade extraterrestre em nosso satélite, contrariando assim os assertivos positivos de Adams. Outro ufólogo pesquisando exatamente o material fotográfico da NASA, com referência à Lua, havia também testemunhado esta atividade extraterrestre, referindo-nos ao ufólogo Fred Stilling, que de maneira seguinte, entre outras, referiu-se recentemente ao seu amigo Adams e problemas correlatos. Nos Estados Unidos, minha esposa, filha e eu, em muitas ocasiões, vimos o voo de discos voadores. Vivendo certa época na capital Washington, às 15 horas e a altura de 1.500 pés, aproximadamente 500 metros, do coração da cidade, vimos nave em forma de sino de cor azulada metálica, com escotilhas em redor e 3 bolas de aterrissagem na base. A nave parou por 30 segundos e depois afastou-se em tremenda velocidade de subida. Vimos ainda umas 30 e 40 pessoas assistindo ao espetáculo, inclusive repórter, que descreveu nos dias seguintes no Washington Daily News. Nada sabia na ocasião de Adams, de maneira que escrevi carta interpelando a respeito do evento. O Comitê Espacial do Senado e a presidente dos Estados Unidos e o quartel-general da NASA em Maryland. Para saber mais sobre o problema, fui procurar a literatura específica na livraria do Congresso norte-americano, onde achei o livro de George Adams, Discos Voadores da Aterrissagem, de coautoria de Demis Leslie. Também no livro encontrei em forma de foto a nave que havia visto em voo sobre Washington. Era a foto do disco voador feito por Adams em 1952, assim antes do meu avistamento feito em 1963. Em seguida eu escrevi a Adams, tive a oportunidade daí em diante de encontrar-me com ele muitas vezes entre 1963 e 1965, até que George Adams morreu em 1965. Aliás, poucos dias antes de seu falecimento, festejou ainda conosco seu aniversário. Do Rio de Janeiro, após 36 horas de viagem, com passagem para Curitiba, Paraná, chegamos à cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, em 1º de 2 de 84. O protagonista, Antônio Nelson Tassi, de 49 anos de idade, casado, corretor de terrenos por profissão, havia sido sequestrado aproximadamente 50 dias antes da nossa chegada, em 14 de 12 de 83. Tivemos notícia desse fato através da minuciosa reportagem a respeito feito por Marcos Antônio Beide, do jornal O Estado de Florianópolis, em 18 de 12 de 83. O repórter assim procedeu em matéria para alguns, ainda de caráter controvertido, pelo fato de Tasca apresentar uma vida de passado ilibado na cidade de Chapecó. Ainda posteriormente havia ocupado diversas posições profissionais da responsabilidade na vida social, embora estivesse agora estabelecido com fazenda no estado da Bahia. Tasca havia retornado já por algum tempo a Chapecó, onde o restante de sua numerosa família continuava a viver. Encontrava-se ele temporariamente estabelecido lá.
para vender terras inférteis e baratas no Cerrado Baiano a seus concidadãos sulistas. Estes, conhecedores de técnicas agrícolas avançadas no cultivo do feijão, soja, sabem transformar em altamente valorizadas as terras compradas a preços bem baixos na Bahia. Nesta sua missão de corretor, Tasca, cerca das 19 horas do dia 14 de 12 de 83, foi à procura do senhor Pedro Sela, retirado a 10 km de Chapecó. Sela mora à margem da via do asfalto que liga Chapecó à importante rodovia BR-282. Entretanto, naquele momento, Sela não se achava em casa e assim Tasca encetou viagem de retorno em sua Brasília Volkswagen de placa número 3399, matrícula de Barreiras, Bahia. Na volta ainda a 6,5 km de Chapecó, distante, portanto, 1 km da fábrica da Coca-Cola, por razões até hoje não explicadas, Tasca deixou o asfalto e dirigiu seu carro para a direita, entrando numa estrada de terra que leva à granja do senhor Touso. Tasca julga ter sido cerca de 20 horas quando parou logo seu carro à direita da estrada. Após percorrer uns 5 metros, à luz dos faróis de seu automóvel, viu à sua frente, aos 20 metros, ou melhor, aos 30 metros, conforme verificou depois, um veículo esverdeado por uns 10 metros de comprimento por 3 de altura, o qual acreditou ser um ônibus pelas janelas que possuía. O suposto ônibus estava colocado obliquamente, atravancando a estrada à frente da Brasília. Impelido pela curiosidade, Tasca resolveu investigar a pé, desligando o farol e o motor do seu carro. Ao aproximar-se a pé, Tasca notou que a janela de tal ônibus, aproximadamente em número de 10, com altura de uns 70 centímetros de largura e largura de uns 40, apresentava-se mais estreitas nas extremidades do veículo, como se observadas pela visão da perspectiva em objeto circular ou recurvado nas extremidades. A altura de 3 metros era também ilusória. O objeto mostrava-se mais baixo, visto de perto, flutuando, porém a alguma distância do solo. Tasca teve assim a impressão de estar diante de um disco voador, pelas descrições lidas anteriormente em jornais e livros, assunto pela qual, aliás, ele haveria de se interessar muito. Quando chegou a se aproximar cerca de 10 metros do objeto, veio em sua direção uma onda de calor tão intensa que, a princípio, por sua segurança física, Tasca resolveu recuar cautelosamente, o que fez de frente para o aparelho e de costas para o seu automóvel. No instante em que ele chegou a pôr a mão na maçaneta na porta esquerda da sua Brasília, para nele entrar, subitamente apareceu um fenômeno luminoso, uma faixa de cor amarela brilhante, de forma de tapete lustroso, com largura de mais ou menos 1 metro. Estendeu-se velozmente embaixo do objeto em direção à Tasca, sem, entretanto, amoldar-se estreitamente a todos os desníveis do terreno. Terminar o relato dele depois, que é muito grande. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.